de volta com o Educador em Entrevista. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do Enem deste ano, aqui na companhia da Magel. Magel, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a presença, o convite. Fico sempre muito orgulhosa de vocês me convidarem. Eu pretendo ajudar alguma coisa aí sobre o Enem, alguma dúvida sobre a redação, grade de correção, é o que a gente pode tentar falar com os meninos que vão fazer a prova. E sempre esse período, né, com ansiedade, é lógico, para quem vai fazer a prova, né, é difícil ficar distante dessa tensão de prova, mas esse ano com um dado interessante, né, que foi redução de número dos inscritos. Do ano passado para cá, houve uma redução de mais de 1 milhão de inscritos. Esse ano são 5,5 milhões de inscritos, e se a gente puxar assim, o número de inscritos ao longo dos anos, vem caindo significativamente. Acredito que devido ao número de faculdades particulares que dão oportunidade agora para muita gente chegar ao ensino superior e de um jeito mais fácil, vamos dizer assim. O Enem é uma prova difícil, eu acho que é uma ingenuidade, né? Porque às vezes tem esse mito. Nossa, o Enem é fácil, o Enem é só interpretação de texto, é só relacionar um texto com o outro. Não é assim. Geralmente os alunos que vão com essa ideia se assustam e ficam muito frustrados, porque é uma prova muito conteudista, sim. Num primeiro momento a proposta até era essa, que fosse mais uma interpretação de texto, mas devido à concorrência, uma vez que o Enem seleciona para o SISU, para o FIES, para a ProUni, então não fica só na interpretação de texto mesmo. Acho uma prova extremamente cansativa. Você sabe que já tem até estudos, Luciano, do pessoal aí da medicina ligada ao esporte, fizeram um trabalho muito interessante sobre o Enem e sobre essas provas muito longas. Para você ter uma ideia, no primeiro dia do Enem são 5h30 de prova. É muito tempo, né, para alguém ficar sentado fazendo uma prova. Acho que é até um pouco desumano. E houve um estudo, um trabalho muito interessante, e vale a dica aí para quem vai fazer o Enem, que é a seguinte: depois de 2 horas, você fazendo uma prova ou até uma atividade intelectual, o seu rendimento começa a cair. Então é de muito bom tom, é muito adequado que o aluno, o concorrente lá, não necessariamente aluno, né, que ele vá ao banheiro, lave o rosto, faça um exercício, né, ande um pouquinho, alongue os braços, as pernas. A gente fala isso, as pessoas acham que a gente está doida, né? Coma alguma coisa e volte para a prova depois de uns 5 minutos. Isso não é perder tempo, porque eu conheço pessoas também que fazem essas provas. Nossa, eu não posso perder 5 minutos. Só que o rendimento vai caindo, e aquela situação de não ver um detalhe, era a incorreta, ele leu correta, não quer dizer, óbvio, que ele, de 2 em 2 horas, ele vai levantar, fazer um alongamento no banheiro. Claro, ele precisa pedir autorização para o fiscal para ir, não vai fazer isso dentro da sala de aula, da sala da prova, mas assim, com isso ele vai muito bem na prova, não é isso. Mas alguns deslizes que geralmente uma pessoa estressada, cansada, diante de muito tempo da prova teria, ele não vai ter. Então foi um estudo muito interessante. E isso tem resultados já práticos. Então de 2 em 2 horas, levanta, alonga, toma uma água, lava o rosto e volta, né, uns 5, 7 minutos para a prova. Então é uma prova cansativa, conteudista, não é fácil, é uma prova diferente de qualquer outro vestibular, tanto na redação como nas questões. Depois, se você quiser, a gente pode falar disso. Tem lá o sistema TRI. E não é uma prova simples. Acho que por conta disso, por conta de abertura em muita universidade particular no Brasil, houve essa redução do número de alunos. E começaram a perceber que não era assim, não só ir lá interpretar texto.
É uma prova difícil, sim. Sem dúvida. Porque é exatamente isso, né? Exige competência em todas as áreas, praticamente, né? E numa condensação de conteúdo, a gente pode dizer isso, né? Tá tudo junto, né? Misturado num período muito curto de tempo, né? Então, de fato, é uma ginástica mesmo. Mas essa dica de poder relaxar um pouquinho, né? Até porque a cabeça não para de processar, você ainda está na prova. Sem né? dúvida. Só vai ajudar, de fato, no rendimento e a quebrar um pouquinho do espaço da sala de aula, né? Sair, tomar uma água, ir ao banheiro, isso ajuda muito, com certeza. Você sabe que eu conheço pessoas que falam assim, eu nem tomo água para nem precisar perder tempo. É um erro. Então, assim, não sou eu que estou dizendo, não é o Luciano. Existem pesquisas com médicos, especialistas nisso, que já confirmam, depois posso até te mandar e deixar aí à disposição, a bibliografia, agora não tenho assim de cabeça, de pesquisas científicas sérias, desenvolvida por professores da USP, sobre quão importante é dar essa parada, dar uma movimentada, porque isso vai refletir num melhor desempenho na prova. O TRI, né? Essa sigla aí que está sendo muito falada, vamos falar um pouquinho do que é o TRI dentro do Enem nesse ano. Olha, isso deixa o povo doido, né, Luciano? Professor também, todo mundo. O TRI é um sistema de correção da prova que não é, primeiro, tem gente que fala assim, o Enem que inventou isso. Não, isso tem em muitos países para analisar muitas provas. Tem, inclusive, uma prova que é muito conhecida, certamente de muitas pessoas, até daqui da nossa cidade, que fazem esses exames de proficiência em inglês, que é o TOEFL, que também usa o sistema TRI. É um conjunto de estudiosos e de fórmulas matemáticas. É uma fórmula de matemática gigante, que nem lendo eu saberia explicar com detalhes, precisa de um bom matemático, mas o pessoal da computação, mais da estatística, que eles não vão considerar os acertos. Então, o que é muito comum em qualquer prova de vestibular hoje no Brasil, exceto o Enem? Você sai da prova, pega o gabarito, 90 questões, acertei 75, ótimo, estou dentro, está tudo bem. Não é assim, porque o cálculo desse TRI é o seguinte: se você acertou uma muito difícil e errou uma fácil, essa difícil vai ser anulada. Porque dentro desse sistema, eles vão considerar que você deve ter chutado essa difícil e por isso que você acertou. Então, tem toda uma análise de cada questão antes da prova. Então, há um teste de questão. É um trabalho gigante de organizadores da prova. Para considerar a questão mais fácil, a questão média, a questão difícil. E no conjunto de cada prova, também não é isso assim, eu acertei uma difícil, errei uma fácil, e eles não disponibilizam qual é a difícil, qual é a fácil. Errei, então já tenho uma anulada. Depende das outras questões difíceis e das outras fáceis que cada candidato errou ou acertou. Então, como é que eu sei? Primeiro, existem alguns aplicativos, hoje já disponíveis aí, que dão uma noção para quem fez a prova do número de acertos. Não é, assim, extremamente preciso, mas dá uma noção. O único jeito, você falou no início, da ansiedade, é que o aluno vai ter que esperar até janeiro, acho que é dia 17 de janeiro que sai o resultado, para saber exatamente a pontuação. Porque ele não tem exatamente a pontuação, uma vez que tem todo esse cálculo a ser feito. O que ele deve fazer? Faz o melhor, responde com a maior propriedade o que ele tem a fazer. Não deixe nenhuma questão em branco, porque o cartão de resposta, se ele não respondeu, é melhor errar, porque ele chutou, haveria aí a possibilidade de acerto, e se ele não responder, já é um erro mesmo, sendo difícil ou sendo fácil. Então, ele não vai ser prejudicado, ele vai ser mais prejudicado em não responder
do que deixar a questão, né, não pintar lá o cartãozinho de resposta daquele item. Então é uma análise, né, matemática que fazem de cada prova para analisar as questões. Então ele vai sair da prova com um número de acertos, não quer dizer que aquele seja o número de pontos que de fato ele vai ter no Enem, porque essa avaliação é feita estatisticamente, né, na informática aí do sistema do INEP. Perfeito. Mas ter a noção desse funcionamento, né, dessa estrutura, ajuda de certa forma, mas na realização da prova não muda muita coisa, né? Às vezes a pessoa fica tão preocupada com a história do TRI, né? E aí vai querer avaliar as questões pelo perfil. Não, é fazer a prova. Sem dúvida. É claro, ele tem que saber disso, porque isso vai, assim a prova dele vai ser analisada, mas enquanto estiver fazendo a prova, perfeito sua observação. Não é bom nem pensar nisso. Vou fazer a prova da melhor forma que eu puder. A propósito, é de bom senso que ele comece a prova sempre pelas questões que ele tenha mais facilidade, porque o tempo da prova é muito restrito. Se ele começa pela disciplina que ele tem mais dificuldade, vai levar mais tempo e às vezes ele vai errar ou não vai dar tempo de fazer aquilo que ele sabe mais. Então a chance de erro naquilo que ele sabe menos é maior e ainda ele perde a oportunidade de fazer as questões cujo conhecimento seja maior e perde dos dois lados. Então é sempre bom começar pelas questões que, né, o candidato ali tenha mais facilidade. Ele sabe mais, isso vai dar mais tranquilidade para ele, né? Ele não vai ficar tão nervoso, porque se eu fosse começar pela matemática, já não sei matemática, vou ficar nervoso, vou perder muito tempo. Quando chega nas questões que ele tem mais facilidade, vai estar cansado, nervoso, estressado e às vezes o tempo não dá. Tem uma outra dica, não deu tempo, deixei uma competência lá para o final, não deu tempo de fazer. A dica, até por esse sistema de correção, é sempre chutar na mesma alternativa. Em qual alternativa eu chuto? Naquela que tem menos na prova. Então, exemplo, sempre vai ter 20% de cada alternativa. Vai ter 20% de A, de B, C, D e E. Se eu for chutar, eu vou chutar só na A, porque a minha chance de acerto vai ter questão A é maior e porque B, C, D e E já tem muito na minha prova. Então, eu escolho a alternativa cujas respostas anteriores foram menores. Então é uma dica para quem não tem tempo de fazer toda a prova. Então a alternativa é essa. Aí vou puxar a sardinha para o meu lado, né, Luciano? Eu sempre aconselho, primeiro dia de prova, que é o dia 4, agora no domingo, tem a redação. Eu aconselho começar pela redação, pelo menos o rascunho pronto. Porque na redação não dá para chutar. E se anular a redação, você perdeu a prova. É possível chutar qualquer outra. Como é que você vai? Não deu tempo de fazer a redação, como é que chuta? Então eu aconselho, pelo menos fazer um projeto de texto, um rascunho da redação e vai para as questões que você tem mais conhecimento, mais facilidade, deixa aquelas que você acha mais difícil, a matéria mais difícil para o final. E não perca de vista o relógio. Se o aluno tem algumas salas que eles proíbem até relógio analógico, mas o fiscal tem que ir informando de hora a hora para o aluno não se perder, e ele pode pedir também para o fiscal informando o horário. Se ele deixa para passar a redação a limpo, porque a prova, o rascunho não é lido, ele tem que deixar no mínimo uns 40 minutos para encerrar essa redação. O ideal é que ele deixe 1h30 para fazer a redação. Por isso eu aconselho que ele faça tudo primeiro. A redação primeiro, inteirinha, prontinha, para depois ir para as questões. Vamos falar um pouquinho aí da quinta competência, né? A grade de quinta competência na redação. Olha, é o que muda na prova do Enem. Todas as competências analisadas na redação são
equivalentes às competências de FUVEST, de Unicamp, de Unesp. Essa quinta competência que muda, e ano passado foi toda aquela confusão de mudança, e até hoje as pessoas estão falando assim, estão considerando situações que não são verdadeiras. Então, primeiro, a prova do Enem, a prova da redação é corrigida a partir de uma grade que tem 5 competências. Cada uma delas varia de 0 a 200 pontos. A primeira é o domínio da norma culta. Então, o candidato tem que ser competente para se expressar na norma culta da língua portuguesa. Então, entra o quê? Questões gramaticais, vocabulares, pontuação, regência, concordância, né, vocabulário, enfim. A segunda competência é a adequação ao tema. Se ele zerar nessa competência, a redação dele é anulada. Então, se ele fugir à proposta temática, exemplo, ano passado houve um número significativo de 0, porque o tema era a condição do deficiente auditivo no Brasil. Muitos alunos falaram da condição do deficiente, alguns do deficiente visual. Não falar do deficiente auditivo zerou a prova. Independente dele ter um ótimo vocabulário, não ter tido erro de concordância, fugiu, a temática é 0. Então, as palavras do tema obrigatoriamente devem ser recuperadas e discutidas ao longo de todo o texto, né? E todos os exemplos, argumentos que sejam voltados para esse tema. A terceira competência é o uso da coletânea, como ele seleciona, organiza e discute aqueles dados que estão na prova. Então, primeiro, ele não pode desprezar aquelas informações, geralmente são uns 4, 5 textos. A dica é, só use aquilo que você tem entendido muito bem. Porque às vezes tem gente fazendo a prova assim, esse fragmento é muito difícil, deve ser chique, e usa totalmente desarticulado. A nota dessa competência não é pelo fragmento usado, mas como ele foi usado. Umas 2 referências. Ele não pode copiar literalmente o fragmento. Exemplo, ele transformar um parágrafo em mera cópia daqueles dados. Ele deve usar com as palavras dele, ou se ele copia um número, um trechinho, que ele comente, que ele analise, que ele estabeleça uma relação com um dado da realidade, um comentário dele. Então, ele precisa usar aqueles dados. Esse item também, essa competência também gera polêmica, Luciano, porque FUVEST, Unicamp, Unesp, se ele não usa nada daquilo, ou se ele transforma o texto em mera cópia, é 0 total. O Enem é mais tolerante aí. Se zerar na competência 3, não é 0 no total. A quarta competência também anula a redação. Não fez um texto dissertativo. O que é mesmo o texto dissertativo? Aquele dividido em 3 partes, não necessariamente 3 parágrafos, em que ele apresenta uma tese, discute coerente a tese que ele apresentou e faz uma conclusão. Vai estar muito ligada essa competência 5, já estou chegando. O que ele pode zerar? Se ele resolve contar uma história, vai zerar. Se ele resolve fazer uso de interlocução, porque aí vai caracterizar uma carta, um discurso. Então, uso de interlocução vai anular esse tipo de texto. Um texto com 7 linhas ou menos, com piadinha, com palavrão, com brincadeiras, com ridicularizações, que seja em um momento apenas, mas ele vai tirar 0. E a última competência, qual foi a polêmica? Até ano passado, ficou mais claro, porque durante todo o processo do Enem era assim. O aluno deve ser competente para apresentar propostas de intervenção social ao tema proposto. O que é isso? Não é solução para o problema, porque eu brinco, tem gente que fala assim, tem que dar solução. Quem tiver solução para esses problemas tem que estar na ONU, né, correndo. São sugestões, e até a própria organização da prova diz que essas competências precisam estar articuladas. Então, a sugestão que ele vai apresentar, claro, relacionada especificamente ao tema,
com um vocabulário adequado. Lembra lá, competência 1. E que vocabulário é esse? Não é assim, a solução para o problema da violência no Brasil. Vamos supor que o tema seja a violência. Não, é uma possível alternativa para amenizar os gritantes índices de violência do país, talvez seja. E ele tem que trazer um agente, quem é que vai fazer, o meio, o que vai ser feito, com a finalidade. A finalidade vai estar relacionada ao tema. Para amenizar a violência, para diminuir o racismo, para diminuir o preconceito linguístico, a aposta desse ano aí para muitos cursinhos no Enem, ele tem que apresentar, de preferência, 2 intervenções sociais. Quem é que vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer. O que houve ano passado é que o Movimento Brasil Livre entrou com um recurso contra o Enem, foi para o Supremo Tribunal, que obrigatoriamente, se o aluno não fizesse essa intervenção, essa proposta, respeitando o direito humano, ele tirava 0. O Movimento Brasil Livre ganhou o processo e, a partir do ano passado, quem apresentar uma proposta de intervenção e não respeitar direito humano, não sei como é que faz isso, mas tem isso, não tira 0, ele vai perder 200 pontos. Gente, então a primeira situação, perder 1 ponto já é ponto demais. Em 5,5 milhões, então o que eu ouço que é um mito, que é uma bobagem, gente dizendo assim, agora não precisa mais respeitar direito humano no Enem. Tudo bem, se você não respeitar, você vai perder 200 pontos nessa competência. Mais do que isso, se as competências estão relacionadas, como você vai dar uma sugestão no final, sendo coerente a um texto que discute, que polemizou um problema social, porque essa é a proposta do Enem, desrespeitando o direito humano, será que você estava adequado ao tema? Então, é uma coisa muito ingênua achar, não precisa respeitar direito humano no Enem. De cara, você vai perder 200 pontos. O que foi dito é que agora a redação não é anulada se quem estiver escrevendo essa prova resolver não respeitar direito humano. Então, olha, os pobres são sempre inferiores, escola boa é só para rico mesmo. Como que esse texto vai defender uma ideia dessa coerente ao que ele discutiu antes? Acho muito esquisito. Então, apresente, o ideal é fazer isso no último parágrafo, uma vez que você apresentou o problema, discutiu, é o momento de fechar as ideias, dê a sugestão, de preferência 2 sugestões em 2 períodos, dentro desse parágrafo, de quem poderia fazer o quê para amenizar esse problema. Eu diria, conheço muitos dos corretores do Enem, respeite direito humano, porque é isso que está faltando, quem sabe os textos, olhando para isso, e as pessoas, 5 milhões de jovens escrevendo sobre isso, talvez seja o caminho da gente melhorar um pouco o que vem por aí, porque essa sempre foi a proposta do Enem. Sem dúvida. Não, e que é um absurdo, né? Nós estamos completando nesse ano, agora em dezembro, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? 70 anos de criação desse texto, em que o próprio Brasil assina, né? É um dos países que ajudam na constituição dessa carta, né? E que a maioria das pessoas critica sem ter lido. É aí que eu acho o grande absurdo, né? Então, a recomendação é: dá um Google aí, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, e leia a Declaração Universal dos Direitos Humanos antes de ficar falando os absurdos que a gente acaba lendo nas redes sociais, né? Que define direitos básicos de todo cidadão, né? E que fez que a maioria das conquistas que a gente tem hoje como cidadão fossem conseguidas na grande parte do mundo.
né? Vou dar um exemplo, só o direito à propriedade privada está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, às vezes a gente ouve uma crítica dizendo que é uma carta comunista, né? Como é que o direito à propriedade privada é comunista, né? Está na Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Como, né, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então são conceitos simples, mas que consolidam aí o mundo moderno como a gente tem hoje, né? E consolidam direitos dos mais variados, né? Que eu acho que ninguém é louco de ler a declaração e falar assim, não, eu vou abrir mão desse direito. Né? Eu acho que antes de questionar a Declaração de Direitos Humanos, o questionamento é esse, olha, eu vou abrir mão de algum desses direitos? Né? Se você se sentir confortável como indivíduo abrindo mão desses direitos, aí é um problema individual, né? Mas tolir o outro de ter esses direitos básicos é realmente um absurdo. É bem isso que você está dizendo. Eu acho que quem critica, primeiro que não leu, né? Imagina, tem até aquele jargão, direitos humanos para homens, direitos, enfim. Deixa isso um pouco de lado, mas não só não leu, como enxerga que direito humano é apenas para as minorias. Então direito humano é só para o cara que está preso, é só para o negro, é só para a mulher, é só para o homossexual, é só para o miserável, né? E não tem uma noção. Para isso eu acho bom lembrar, tem uma poesia linda que eu acho do Brecht, que diz mais ou menos assim, que é muito da filosofia do Enem, até para esse momento, esse final de sugestão. Quando levaram os negros, os operários, os miseráveis, eu não me importei, porque eu não era um deles e nem defendi o direito deles. Só que hoje estão me levando e ninguém se importa, porque eu nunca me importei. Então, eu acho que é muito isso que a gente tem que olhar e, olha, eu nunca vi, né, faz 27 anos que eu dou aula de redação, Luciano, eu nunca consegui ler um texto coerente, né, bem argumentado, contrário a direito de ser humano, de ser gente. E principalmente numa prova como essa, como é que você vai fazer uma intervenção social desrespeitando o direito humano, desrespeitando o direito de ser gente, de ser humano? Então o negócio está meio atrapalhado. E essa leitura está chegando. Não precisa mais respeitar direito humano no Enem. Como assim, né? Exatamente. Né? Por isso fica a recomendação, leiam a Declaração Universal de Direitos Humanos, comemorando 70 anos nesse ano, e eu acho que é importante que a gente leia e discuta os pontos existentes nessa declaração, que é fundamental para o mundo hoje, né? De toda forma. Né? Mas eu quero agradecer imensamente, como sempre, a presença, a partilha, a dedicação que tem aí na sua rotina, e esperar realmente, né, que nós tenhamos cada vez mais a atenção para esse ensino de qualidade que o Enem propicia, né, que existe essa possibilidade de galgar aí por meio do Enem, né, e que cada vez mais nós tenhamos esse foco, né, esse interesse, que é sim uma prova desgastante, é sim complicado o processo, mas que ele é valioso para o futuro de cada indivíduo aí. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que ter a noção de que é desgastante, é difícil, mas necessária, e eu acho que é importante ter a consciência que não é uma prova fácil, mas mais importante ainda é enfrentar a prova e fazer bonito, e é uma prova que dá muita oportunidade para quem durante muito tempo na nossa história não teve a oportunidade de chegar ao ensino superior. Então é uma prova para ser muito respeitada, e muitas pessoas já chegaram à universidade, já saíram e não teriam a condição que têm, não exerceriam a profissão como exercem, se não fosse pelo Enem. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, vocês são muito acolhedores, fico muito honrada de ser convidada sempre, e quero desejar uma ótima prova para o pessoal aqui de Batatais. Façam o melhor que puderem, dediquem-se à prova, eu digo assim, tá lá, já faz o melhor, põe tudo que no mínimo que faz, que vai ter sucesso, e tenha muita dedicação, atenção à redação, faça um rascunho,
pense nessas competências. Ótima prova para vocês e que tenham muito sucesso. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, quinto bloco, eu converso com o irmão Francisco. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do Dia de Finados. Voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, quinto bloco, aqui na companhia do irmão Francisco. Irmão, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos telespectadores. Nós aqui agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para falarmos um pouquinho aí sobre a questão de finados. Bom, quando se fala, né, da questão, mais do que a data religiosa em si, né, já é uma tradição de celebrar os mortos de todas as religiões, né, algumas com datas diferentes, mas também que vem há milênios, né, irmão? Sim, é interessante nós esclarecermos isso, né? Isso não é uma exclusividade do cristianismo, né? Muito pelo contrário, né? Pesquisando ao longo da história, há milênios existem tradições que já se cultuava a questão das pessoas falecidas, né? Até mesmo às vezes de tribos de indígenas que não se conhecia, e que de repente quando se houve assim o primeiro contato com a civilização, se percebeu que eles já traziam esse costume de cultuar a memória dos mortos em alguma época do ano. É claro que em cada civilização isso foi canalizando para um determinado lado, e nós do Ocidente, devido à própria influência do cristianismo, temos então esse jeito peculiar de se lembrar dos mortos, né? Quando nós falamos, nós se remontarmos aí à questão da civilização celta, onde hoje nós temos a Irlanda, isto há 2 milênios, quer dizer, a gente está falando de alguma coisa antes de Cristo, 2 milênios antes de Cristo. Então, nós temos 2 milênios da era cristã, nós estamos falando de alguma coisa há mais de 3.000 anos, né? Se tinha esse costume de se celebrar os mortos. Inclusive, se tem que daí, devido ao processo migratório para a América do Norte, muitos buscam nessas raízes da cultura celta a questão do Halloween, né? E depois a gente faz essa ponte também em relação ao Halloween e a sua proximidade também com esse dia de finados e também com uma festa cristã denominada de Todos os Santos. Da igreja nós temos festa coladinha com o dia de finados, que é dia 1º de novembro, e a gente lembra que na igreja, por sua liturgia, em todas as chamadas solenidades, e esta é uma solenidade, se tem aquilo que se chama a comemoração da véspera, ou seja, se começa a comemorar no dia anterior, né? E essa comemoração do dia anterior, né, é que se tem também aí a questão da memória de todos os santos, né? O Halloween, né? E disso se traz na cultura cristã do Ocidente esta celebração no dia anterior, reservada a todos os santos. E daí daqui a pouco eu quero fazer justamente uma ponte sobre isso, em relação àquilo que nós comemoramos quando a gente considera os vivos, os mortos e, no nosso caso, nós temos aquela questão dos santos. Mas aí eu queria remontar em questão ao cristianismo, que é onde tivemos assim uma maior influência. Já no século II, se tem notícias, né, principalmente da perseguição do Império Romano aos cristãos, e eles tinham que, às vezes, sepultar os corpos dos seus mortos escondido, né? E esse culto que eles faziam é uma coisa muito interessante, porque nas catacumbas em Roma, onde se sepultavam os mortos, eles costumavam, e é um costume que nós cristãos trazemos ainda hoje, eles faziam o altar em cima do túmulo daquela pessoa que havia sido martirizada.
a memória daquele mártir. Em cima do seu túmulo se fazia então o altar para celebrar a Eucaristia, para celebrar a missa. E nós sabemos, por exemplo, que hoje na igreja tem uma tradição de quando se faz a dedicação do altar das igrejas, se tem um costume muito salutar e justificado justamente aqui, de que quando o bispo vem, se faz um corte em cima da pedra do altar, e dentro daquele corte, onde se faz é como se fosse um quadradinho, um retângulo, né? Se coloca alguma relíquia de um santo, que de preferência seja mártir, mas também não precisa ser, pode ser, se coloca ali em cima daquele altar a relíquia de um santo, para que depois se tampa, né? Então se celebre o culto em cima da relíquia de um morto. Então, quer dizer, são coisas assim que já vêm de longa data. Depois, por volta do século V, começou na igreja a ser incentivada a oração por aqueles mortos que ninguém se lembrava deles. Porque eu estou falando aqui desses mártires que se lembrava, que se colocava o altar sobre, ou então daqueles mortos cujas famílias tinham acesso ao corpo, que tinham essa condição de dar sepultura digna e de fazer também determinado tipo de culto. Então a igreja preocupou-se com aqueles que eram esquecidos, ou porque não tinham parentes, ou porque morriam em circunstâncias diversas, em que não se tinha sequer condição de dar uma sepultura digna. Então a igreja instituiu a oração, isso por volta do século V, a oração pelos mortos, né? E nós vamos depois, no final do primeiro milênio, por volta do ano 1000, mais precisamente acho que 998, na França, um monge beneditino chamado Odilon, ele vai instituir dentro do seu mosteiro, né, o costume de que os monges tivessem um dia do ano que pudesse ser totalmente ele dedicado à oração pelos mortos, pelos falecidos, pelos finados, e daí então já se vai afunilando para chegar àquilo que nós temos hoje. Isso eu estou falando do primeiro milênio. E depois, somente no século XIII, que o Papa ele vai instituir, né, essa comemoração de toda a igreja para ter um dia específico para fazer memória. O nome correto é esse, né? Não é fazer festa, né? É fazer a memória dos nossos irmãos e irmãs falecidos. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. Na colocação das datas, é isso que eu falei há pouco, né? A igreja, ela vê a igreja em 3 dimensões. A igreja católica, nós temos 3 dimensões de igreja. Quais são essas dimensões? Nós temos uma dimensão da igreja celestial, que é a chamada igreja dos santos, aquela que está já está na glória, por assim dizer. É que a nossa inteligência não consegue captar muito a questão de, quando a gente fala de dimensão celestial, a gente logo imagina um lugar, né? E é claro que a gente não está falando de lugar, a gente está falando de estado. Nós temos a segunda dimensão, que é a dimensão da igreja padecente, ou seja, aqueles que já faleceram, mas que ainda não estão na glória. E a terceira dimensão é a dimensão da igreja chamada igreja militante, que consiste em todos nós que aqui ainda estamos vivos na carne, por assim dizer, e que militamos, ou seja, nós somos militantes, nós ainda estamos na batalha, ainda estamos no campo de batalha, ainda não vencemos esta etapa desse período que todos nós passamos aqui nesta terra. Então existem essas 3 dimensões de igreja que é interessante a gente ter essa dimensão. E a igreja colocou essa primeira dimensão da igreja celestial para ser celebrada no dia 1º de novembro, que é chamada a igreja celestial, a igreja de todos os santos. É bom lembrar que no caso específico do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela solicitou uma autorização para que pudesse ser celebrada no domingo mais próximo. Então, obviamente, se você for em alguma igreja
no dia 1º de novembro, que será na quinta-feira, talvez você não ouça falar nada de Todos os Santos, você vai falar assim, mas o que o irmão Francisco estava falando? Mas no próximo domingo, dia 4, se celebra a liturgia. Justamente por que a igreja colocou isso? Porque como não é um feriado, então as pessoas teriam dificuldade de ir às igrejas aí para cultuar a memória dos santos, né? Então ela coloca no domingo, que é um dia que muitas pessoas não trabalham e que essas pessoas teriam condição de estar indo à igreja. Já que no nosso país o dia 2 é um feriado, então nesse caso o dia 2 todos teriam condições, a maioria não estaria trabalhando, teria condições. Nós falávamos dessa questão especial, né, dentro da Constituição Católica do dia e vamos dar continuidade aí um pouco dessa questão histórica aí. Isso, é claro que quando nós estamos no Ocidente, totalmente influenciados pelo cristianismo, então é óbvio que a gente tem aquela noção de finados como a gente vê pela televisão ou nas nossas cidades, a tradição que nós recebemos de nossos pais. Mas se nós dermos uma volta pelo mundo, como eu disse, né, em culturas indígenas, no meu curso de mestrado eu tenho um carmelita descalço, ele é do Paraná, e ele fez 3 anos de pastoral na região do Amazonas, né, Amazônia Legal. E ele dizia que ele teve contato com várias tribos, né, vários povos indígenas, e ele falava da forma como cada uma delas tinha essa questão de cultuar os seus mortos, né? Que é a riqueza da tradição de cada um deles, né? Eu me lembro que ele sempre... Até uma coisa interessante, né, que a gente conversava muito, porque ele é da minha sala e a gente brincava assim, quem que manda na tribo, né? Então é óbvio que, consequentemente, a primeira resposta que nos vem é o cacique, né? É o chefe da tribo, ele que manda. Ele dizia, não é o pajé. Por quê? Porque o pajé, ou como muitos aqui fora dizem, né, o feiticeiro, né, é aquela pessoa que ele por trazer em si, carregar em si, essa questão de todo o misticismo, toda essa questão de contato com os mortos e etc. e tal, as pessoas, primeiro, o cacique, ele não toma nenhuma decisão sem se aconselhar com o pajé. E todas as pessoas na tribo, ele dizia, eles têm um receio muito grande do pajé, de que o pajé fale alguma coisa contrária para o cacique, que ele venha a sofrer essas consequências nesse sentido. Mas se nós dermos uma olhada para o mundo, o que nos chama muita atenção às vezes, por exemplo, se nós olharmos o México, né, que é um dos lugares que mais nos chama a atenção, da forma como eles celebram o Dia de Finados, que é completamente diferente daquilo que nós celebramos, embora lá haja uma mistura muito grande entre o catolicismo que foi para lá, que é o espanhol, mas que é muito parecido com o que veio para cá, para o Brasil, que é o português, é muito, muito próximo, né? Mas, então, se misturou muito, mas lá tinha, já bem antes dos espanhóis chegarem, uma tradição asteca de milênios, né? Quer dizer, de uma coisa muito antiga, né? Deles transformarem isso realmente numa festa, né? Onde existem assim, e não, às vezes não é só um dia, começa vários dias antes, né? Em reuniões, em celebrações, e isto não só dentro das próprias casas ou dentro dos próprios templos ou nas ruas, nos cemitérios, onde se tem muita música, onde se tem muita dança, onde se tem muito colorido, onde se tem muitas fantasias, onde eles fazem daquilo um momento algo muito esperado, realmente de celebração dos seus mortos. E então ali houve essa enculturação com a questão dos astecas. Então eu falo assim, quando a gente fala pelo mundo, olhando de celebrações de finados, o México é a primeira que nos chama muito realmente a atenção. Eu anotei aqui alguns casos, né, quando a gente falava do México, só para se terem uma ideia da dimensão do que é o finados, né? Muitos chamam de Dia dos Mortos também. Essa celebração mexicana, ela foi declarada pela Unesco, que é o órgão da educação e cultura da ONU, a Organização das Nações Unidas, como propriedade imaterial
material, é patrimônio, melhor dizendo, propriedade não, patrimônio imaterial da humanidade. Tamanha a importância e o significado do que tem essa tradição da celebração do Dia de Finados, né? Com bastante música, bastante comida, bastante colorido, danças e cores e etc., que é a tradição própria hoje mexicana. Se nós formos olhar para a Espanha, né? Eles chamam todos os santos, já misturando um pouquinho da teologia de se celebrar aqueles que faleceram como já considerados santos, né? Na Guatemala tem uma coisa interessante, que eles soltam pipas bastante coloridas, né? Muitas pipas, e essas pipas coloridas soltas ao ar, como se elas pudessem ter esse contato com o além, com os mortos, e se fazem festivais. Então as pessoas vão todas, famílias, pais, filhos e tudo, né? Para as ruas, né? Para as praças, para os parques, no Dia de Finados, né? Para fazer esta grande demonstração daquilo que para eles é uma tradição muito grande. No Haiti, por exemplo, nós já temos ali uma coisa que não se pode falar em culturação, é claro, mas tem a tradição cristã de se celebrar também no Haiti, mas lá nós temos a questão do vodú, né? Eles tocam tambores de noite, como uma tradição de, no Dia de Finados, fazer aquele barulho todo para acordar o que eles chamam de Deus dos mortos, para que possa vir, né, em socorro dessas almas. É engraçado porque lá se também tem uma tradição das pessoas neste dia se vestirem de roxo, se vestirem de preto e também de pintar o rosto de branco e sair pelas ruas com estas vestes, né? Eu não diria fantasia, seria ter um desrespeito a essa própria celebração que eles fazem, mas seria uma forma que eles encontraram de se celebrar isso aí. No Japão é uma data diferente, o Japão não celebra dia 2, nem dia 1º, dia 31 de outubro, como alguns países celebram nessa tríade aí, né? Nesses 3 dias que se mistura aí o Halloween, o Todos os Santos e o Finados, né? É bem essa mistura aí. O Japão celebra dia 15 de agosto, né? Mas na tradição japonesa também é algo interessante a questão do sentido que eles dão para isso, de celebrar mesmo, de ser celebração, não só de memória como nós cristãos falamos, né? Também aí entra a questão das comidas, né? Que eles fazem bastante, são pratos tradicionais e próprios para celebrar este dia 15 de agosto, é o que o Japão faz. Nos Estados Unidos é interessante porque, como eu falei da tríade desses 3 dias, né, a questão do Halloween, como eu disse que muita gente liga lá, a questão dos povos celtas, da Irlanda, e eles foram para os Estados Unidos. É claro que algumas coisas que foram sendo colocadas, né, nesta tradição, por exemplo, a abóbora, eles falam que já é coisa de americano, né? Foram os próprios norte-americanos que colocaram esta questão das velas e por aí afora, né? Do susto, de assustar as pessoas, né? Parece que foi por volta de 1931 que as pessoas disseram que o mundo vai acabar, aquela coisa toda, então começou a se assustar as pessoas, né? Mas é uma coisa própria da cultura deles ali, de celebrar o que para nós aqui chegou como traduzido como Dia das Bruxas, que não é lá muito correto, mas para nós aqui se tem essa tradução. E a gente sabe que se faz até em alguns lugares particulares essa festa, mas não é uma tradição nossa, né? Porque isso não faz parte da nossa cultura, é algo que vem de fora, é algo importado, né? Não é uma coisa natural nossa. Até se criaram, parece, se não me engano, o Dia do Saci, né? Que é esse dia 31, né? Que aí sim é uma coisa nossa, embora seja um pouco mais regional no Rio Grande do Sul, mas que é uma coisa do Brasil. Conversa mais com a nossa cultura. Conversa mais. O Kleber colocando uma coisa interessante, né? Nós falávamos dessas comemorações e as diferenças ao longo do mundo, né? E o quanto algumas coisas se encontram, né? Como a gente falava do vodú lá, que usam as cores pretas e roxo, e o quanto, de certa forma, as nossas tradições também assimilaram essas cores. Sem dúvidas, associou, né, isso, né? Porque a cor poderia ser branco, vermelho, verde, né? Mas é interessante, eu lembro quando eu era criança, hoje não tem mais isso, né? Mas se tinha aquele, não falava urna, falava caixão mesmo, que era um caixão
de madeira, a cor do tecido que se usava era preto ou roxo. Né? Com exceção das crianças, que se usava branco. Mas para os demais se usava essas cores, fazendo essa analogia. E interessante, se você for nas igrejas cristãs, católicas, no dia 2, né, ou mesmo, a gente opta aqui no caso de Batatais, algumas celebrações são feitas no próprio cemitério, você vai verificar que a cor litúrgica que é usada é o roxo, né? Tanto pelo padre, pelo diácono, quanto às vezes algumas toalhas que se usam, eles são roxos nesta cor. Então aí a gente vê tradições diferentes usando elementos, né, idênticos ou parecidos no mínimo, né? E que vem da tradição africana, né? Se a gente parar para pensar. Também, né? Se a gente parar para pensar da cultura africana, herdamos também essa questão e outras coisas. Sem também, dúvida. né? Aqui no caso o tambor, né? O barulho que se bate, né? Nós no Brasil, a questão como eu falei dos mexicanos herdaram os espanhóis, lá foi mais a fórceps do que aqui, né? A gente sabe disso. Mas aqui no Brasil, os portugueses, né? Os nossos portugueses colonizadores trouxeram, e é claro que depois também os italianos que vieram e outros europeus também de tradição católica, eles trouxeram esse hábito de se rezar pelos mortos, de se ir nos cemitérios e ali se colocar flores, se depositar coroas, se acender velas, de nos cemitérios limpar nesse dia, né, ou na véspera ou antes, para que nesse dia esteja limpo, para que esteja pintado. Também é interessante os símbolos cristãos que são colocados nos cemitérios, né? A cruz, a imagem de santos, ou bíblias, ou escritos nas lápides, trechos bíblicos, isso tudo de uma cultura totalmente cristã. É claro que hoje isso vai diminuindo, mas ainda existe, uma maioria. Mas lembrar, é interessante que a gente sabe que, e isso tem que ficar muito claro para todos, né? A gente vai ali como que fosse uma demonstração, é algo exterior. Nós sabemos que o corpo que na terra foi depositado, ele foi totalmente decomposto, como diz a própria palavra, se viemos do pó, para o pó voltamos e nos tornamos pó novamente. Então não se trata de dizer que os cristãos acreditam que a pessoa esteja ali, ou que esteja... não tem nada disso, é simplesmente uma forma, é como se você tivesse isso aí. A gente anda pela cidade, os chamados memoriais, ou as homenagens que de repente nós fazemos para personalidades políticas, futebolísticas, da cultura, e de repente você coloca lá numa praça uma estátua lá do Pelé, uma estátua de um presidente da República, de um rei, de uma rainha. Não significa que a presença dele esteja ali, mas ali é para fazer memória do significado daquele. Então, nos cemitérios, a gente tem que olhar nesse sentido também. Nós cristãos não podemos querer deixar que superstições fluam em torno disso daí. Mas também é interessante destacar, ao longo da colonização portuguesa, nós herdamos, por exemplo, uma coisa interessante. O poder público ele não cuidava dos mortos, né? Nem sequer do registro. Então, os primeiros registros das pessoas que eram falecidas, primeiro, ficavam a cargo da igreja. Então, por exemplo, muitas das nossas igrejas, elas tinham que fazer o cemitério municipal, que na verdade não levava o nome do municipal, mas levava o nome de paroquial. Então, ou seja, as paróquias, elas faziam geralmente no fundo da igreja, ou então num terreno próximo à igreja, elas faziam lá o cemitério, e elas tinham o livro de registro de óbitos. E é interessante isso porque quando uma pessoa falecia, geralmente era levado o corpo para a igreja, se fazia algum tipo de celebração, e se lançava no livro do óbito a data, etc. Mas também pegava o livro de batizados e dava baixa, para dizer que aquela pessoa faleceu e que o seu falecimento, o seu óbito, estava lançado no livro de óbitos, etc, etc. Então, se você for em algumas paróquias mais antigas aqui da nossa própria região, né? Aqui nós temos aqui a Bom Jesus,
você poderá encontrar esses livros, né? É muito interessante isso. Nós temos esse cemitério que fica ao lado do Campo do Batatais, é um cemitério paroquial, um cemitério que não pertencia ao município, pertencia à paróquia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, que depois, obviamente, passou para a prefeitura, mas, quer dizer, a administração e o controle era da igreja. Isso, no Brasil, nós tínhamos aí por muitos lados esse controle. Também era muito comum, às vezes, as pessoas não se preocupavam em registrar as crianças quando nasciam. Às vezes a pessoa ia batizar, né? Ela batizava, mas não fazia, às vezes, o registro. Então, o registro de existência daquela pessoa, às vezes, tinha que ir lá buscar nos chamados livros de batizados, né? Também é interessante a gente aproveitar e destacar agora, olhando para o sentido e para o significado da morte. Eu sempre, quando vou ali no velório fazer alguma celebração, eu sempre costumo exortar as pessoas que ali estão, que para aquela pessoa que faleceu, este mundo nosso não tem mais significado algum. Ela já partiu, ela não pertence mais a essa dimensão. Se a nossa inteligência humana não alcança entendimento suficiente, nós pela fé cremos na vida eterna, mas nem todos professam a mesma fé, então a nossa inteligência humana não alcança quando nós falamos que a pessoa não está mais nessa dimensão. Nós precisamos entender isso. Então o que nós devemos tirar de proveito quando nos deparamos com a realidade da morte? Tirar proveito para a nossa vida. Tirar proveito para a nossa vida no seguinte sentido, de entendermos que nesta terra nós estamos num tempo de peregrinação. É como se nós estivéssemos uma caminhada terrestre. Nós sabemos que ela vai ter um termo, ela vai ter um fim. Ninguém é eterno. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta ao povo da cidade de Filipos, porque eles estavam muito preocupados e discutindo muito, né? O que ia acontecer quando a gente morre, que é uma discussão até certo ponto que até hoje a gente encontra muito, né? E quando o apóstolo Paulo escreve, ele usa uma frase num versículo que ele diz assim: nós somos cidadãos do céu. Essa frase também nós vamos encontrar sustento para ela no Evangelho de São João, no capítulo 17, quando Jesus está orando ao Pai, ele diz assim, como que fosse apontando para nós: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Quer dizer, a nossa realidade não é aqui. Esta vida terrena é passageira. Esta é a única certeza absoluta que todos nós temos e contra a qual não adianta queremos lutar contra. Nossa existência, ela tem prazo de validade aqui nesta terra. Mas para nós que somos cristãos, a grande esperança que nós temos é justamente de nós olharmos para a nossa vida e olharmos para a vida de todos. E é isso que eu sempre repito. Quando você nasce, você tem que entender que lá na profecia de Jeremias está escrito: antes que te formasse no seio da tua mãe, Deus já te conhecia. Você já existia, espiritualmente falando. Você não existia na matéria, no corpo. Por isso que eu posso dizer sem medo algum de errar, a nossa existência não se inicia na concepção, não se inicia na gravidez. Mas tem um momento interessante, Luciano e telespectador, que a gente precisa fazer uma correlação entre o momento do nosso Natal, aquele momento que a gente nasce, e o momento da nossa Páscoa. Olha, duas palavras totalmente cristãs, Natal e Páscoa. O que significa para nós o Natal? Então, quer dizer, quando a gente nasce para esta existência terrena, acontece uma coisa interessante: todas as crianças quando nascem choram. E às vezes eu me pergunto, eu não estou falando nada científico aqui, né? Eu estou fazendo um exercício teológico. Quando a gente nasce, por que a gente chora? Eu tenho uma explicação própria. Nós choramos porque nós estamos saindo da segurança do ventre de nossas mães, onde nós temos tudo, absolutamente. Nós estamos saindo dos braços do Pai para entrar na terra e fazer uma experiência da carne. E aí eu não preciso dizer para ninguém como é que é essa nossa experiência de carne. É uma experiência onde nós temos dor, temos sofrimento, temos luta, temos doença, temos mentira, temos desilusões. Talvez seja esse o motivo do choro. Porque o que nos espera é isso. Esta vida nossa não é fácil. Esta vida terrena é difícil. Ela é luta, é o combate todo dia.
Mas aí chega o dia em que nós vamos fazer a nossa Páscoa. Se lá fizemos o Natal, aqui é a Páscoa. O que significa a Páscoa? A passagem. Terminou o tempo desta vida terrena. E na Páscoa, nós cristãos cremos nisso, somos chamados à vida eterna. Somos chamados à comunhão da Igreja Celestial, à plenitude da vida. E como diz o Salmo, e o salmista diz, que alegres vamos à casa do Senhor. Ora, significa que naquele momento em que nós vamos fazer a nossa Páscoa, se nós cremos na vida eterna, se nós cremos que a nossa existência não é só a carne, aí sim, lá no seu Natal você chorou e todos fizeram festa. Mas aqui na Páscoa todos choram, mas você é chamado a fazer festa. Você é chamado à alegria de tomar posse. E alegria por quê? Porque a vida eterna que nos é prometida é uma vida que não vai ter mentira, não vai ter dor, não vai ter luta, não vai ter doença. E principalmente, a morte não terá mais poder sobre ela. Porque nesta vida da carne, a morte tem poder. Mas na vida eterna que nós pregamos, a morte não tem poder algum. E vamos falar um pouquinho da programação, né, do dia. Sim, é interessante você saber então que essa semana, todos os dias, a gente já vê a movimentação nos cemitérios em nosso município. E é bom que assim seja, né? A gente procura ali dar um aspecto visual melhor. Vamos tomar cuidado, não sei como vai ser a meteorologia, mas não importa, em relação ao depósito de flores, nós não podemos desobedecer aquelas normas que o próprio cemitério traz em relação aí aos cuidados que devemos ter, de deixar água parada, de dessas coisas que de repente pode trazer mosquitos aí que não são muito desejáveis. Sim, vamos limpar, vamos pintar, vamos varrer em volta do túmulo, vamos carpir, vamos dar um aspecto bem legal para os cemitérios do nosso município, porque nesse dia a gente sabe que milhares e milhares de pessoas visitam esses locais. E nós, da Igreja Católica, dentro dessa tradição, como nós dissemos aqui, milenar, estaremos sim no cemitério, mais precisamente no cemitério da Saudade. Nós da Comunidade Missionária Divina Misericórdia, há 15 anos, todos os dias de finados, a gente fica o dia inteiro no cemitério, né? Desde a hora que abre até a hora que fecha, a gente fica em oração, rezando pelos mortos que eles estão, mas também rezando pelos vivos e principalmente pelos vivos, para que aprendam a viver. E nós teremos 3 horários para que você possa participar da Santa Missa. E nós lembramos aqui que para os cristãos católicos isso é um preceito. Se você não for no cemitério, pelo menos vá na sua paróquia, na sua igreja. Mas já logo pela manhã, no próximo dia 2 de novembro, às 7 horas da manhã, esse horário foi colocado porque muitas pessoas, principalmente as de mais idade, às vezes reclamavam que nos outros horários de missa o sol estava muito quente. A gente sabe que foram cortadas algumas árvores que faziam sombra por questão de segurança, essas árvores tiveram que ser retiradas, então às vezes o sol está muito quente. Então nós colocamos esse horário, 7 horas da manhã, porque o sol ainda não está muito quente. Então você pode participar da Santa Missa às 7 horas da manhã, aqui no cemitério da Saudade. O Padre Nilci estará presidindo esta celebração eucarística às 7 horas da manhã, onde você poderá também fazer as suas intenções pelos seus falecidos, lembrando os seus nomes. É muito bonito isso, existe toda... Às vezes as pessoas falam que é muito cansativo ler os nomes, mas é bom. Às vezes eu fico pensando ali, por exemplo, eu vou citar aqui alguns exemplos. Eu cito muito, por exemplo, o nome ali, Dr. Alberto Gaspar Gomes, né? Veja tanto que as pessoas colocam em intenção. Então é bom, porque se a gente não lesse, ninguém ia saber disso, que as pessoas não esqueceram quantos e quantos anos faz que ele faleceu. E não são os parentes, não, são pessoas da cidade que fazem questão de lembrar o nome dessa pessoa, né? Antônio Clara Del Piccolo e tantos outros que já partiram. As pessoas vão lá, colocam intenções, mas você também pode colocar o nome dos seus familiares, dos seus pais, né? Então essa primeira missa, 7 horas da manhã. Depois nós temos a segunda missa, às 9 horas, esta presidida pelo Padre Ilcinho,
a cargo da paróquia São Sebastião, né? Então, às 9 horas da manhã, para você então que não quer levantar cedo, quer levantar um pouquinho mais tarde, aproveitar o feriado, às 9 horas temos esta missa, e eu falo que muita gente gosta de ir nesta missa, porque depois, de repente, no período da tarde, quer almoçar com os familiares, quer ir para um clube ou para um rancho, então fica livre, já fez a sua lembrança dos seus entes queridos. E depois nós temos às 16 horas e 30 minutos a última missa, também no cemitério da Saudade. Então, só lembrando, essas 3 missas são celebradas ali no cemitério da Saudade. Às 7 da manhã, às 9 horas, e depois o Padre Nilcim novamente celebra às 16 horas e 30 minutos. E, geralmente essa missa ela já acaba por volta das 15h20 para 6, que já é a hora que o cemitério tem que ser fechado. Então, aí nós encerramos este dia de oração e de homenagem para os nossos mortos. Eu queria, antes de encerrar a minha fala, se você me permite, né? Por favor. O tempo é hábil, eu queria ler um poema feito por um padre, que eu acho que nesta hora ele vale muito para nós, para que nós possamos dar sentido àquilo que nós estamos celebrando enquanto cristãos, que nós possamos olhar para a morte com estes olhos, com este olhar. E ele diz, isso não faz parte do poema, é um padre que chama Padre Vitor Gustama, e ele escreve assim: como é triste morrer sem ter sabido viver, e como é triste viver sem aprender a morrer. Nós precisamos aprender a morrer. E ele diz, muitas vezes nós vamos sentir a importância de uma pessoa apenas na sua ausência. Precisamos estar conscientes de que é bom estarmos juntos. Deus nos deu o dom de conviver, mas vai chegar um dia em que seremos obrigados a viver de outra maneira. Eu prefiro que partilhes comigo poucos minutos agora, enquanto eu estou vivo, do que passar uma noite inteira chorando quando eu estiver morto. Eu prefiro que aperte suavemente a minha mão, agora que estou vivo, e que não apoie sobre o meu corpo quando eu estiver morto. Eu prefiro que faças um só telefonema para mim, enquanto eu estou vivo, do que fazer uma linda homenagem quando eu já estiver morto, depois de uma longa viagem que você terá que fazer. Eu prefiro que juntos agora nós elevemos uma prece aos céus, ainda vivos, do que fazer uma linda oração poética na beira do meu túmulo. Eu prefiro que me diga algumas palavras de alento agora, do que lágrimas, palavras molhadas quando eu estiver morto. Eu prefiro um só acorde de guitarra quando eu estou vivo, do que uma comovedora serenata quando eu estiver morto. Eu prefiro que me dedique uma leve prece enquanto estou vivo, do que um belo epitáfio no meu túmulo. Eu prefiro desfrutar de todos os mínimos detalhes da nossa convivência, agora que estou vivo, do que grandes manifestações quando eu morrer. Eu prefiro escutar você. Eu prefiro te ver nervoso, dizendo o que sentes por mim agora que estou vivo, do que um lamento de que não deu tempo de pedir perdão depois que eu estiver morto. Aproveitemos a convivência fraterna, a convivência amorosa com nossos entes queridos. Agora que eles estão entre nós, valorize as pessoas que estão à sua volta. Ame, respeite, enquanto elas estão vivas. Eu encerro não fazendo mais parte do poema, mas fazendo uma lembrança, Luciano, da dificuldade que às vezes nós tínhamos de reunir nossa família. E uma vez, eu querendo reunir, isso já faz muitos anos, há mais de 20 anos, mas eu querendo reunir, pelo menos os irmãos, cunhados, sobrinhos, eu escrevi uma carta para cada irmão meu. E no começo da carta eu dizia assim, se você estivesse recebendo, ao invés dessa carta, um telefonema, dando notícia da minha morte, eu tenho certeza que você conseguiria folga no seu serviço. Eu tenho certeza de que você conseguiria dinheiro para a viagem. Eu tenho certeza que você conseguiria tempo e toda a família estaria reunida em volta do meu caixão. Mas eu quero te fazer um convite, eu não morri, para que nós possamos almoçar um dia juntos
enquanto estamos vivos. E graças a Deus, naquela carta eu consegui reunir todos. E foi a última vez que eu consegui, porque logo em seguida nós tivemos a morte de um irmão, então agora não temos como mais fazer isso. Então você que está me vendo e me ouvindo, aproveita, reúne os seus familiares, celebre a vida e não chore a morte. Bom, obrigado sempre pela partilha aqui com a gente, o programa está sempre à disposição. Obrigado a vocês, nós aqui agradecemos pela oportunidade que nos dá de estar refletindo aí as coisas da vida e dessa feita, principalmente a questão da morte. Bom, e o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E ficamos agora na companhia da TV Brasil.